O mais importante tratado medieval sobre a forma da Terra foi escrito no século XIII por um monge, matemático e astrônomo chamado João de Sacrobosco, John of Hollywood, professor na Universidade de Paris. O livro de Sacrobosco intitula-se em latim De Esfera, Tratado sobre a Esfera. O tratado astronômico era muito conhecido entre os estudiosos, estava multiplicado em manuscritos, e assim que foi inventada a imprensa, estamparam o tão importante e consultado De Esfera. Foram 25 edições impressas em 30 anos, a partir de 1471. Mas não foi apenas Sacrobosco que pensou sobre o assunto, tampouco esses conhecimentos astronômicos só se estabeleceram com a difusão de tais edições ali no final do século XV, época de Colombo. Não, entre os anos 600 e 700, o monge Beda, um douto em tantas matérias, escreve sobre a forma da Terra. Tenhamos em conta que os anos 600 e 700 formam o auge daquela época que os ingleses chamam ainda hoje Dark Age, que seriam os séculos de maior obscurantismo. Mas no século VII, Beda escreve: nós chamamos a Terra globo, não porque não haja irregularidades de montanhas, planícies, mas porque, se consideramos todo o conjunto, a circunferência da Terra representa um globo perfeito. Não havia impressão, mas a obra de Beda era difusa, importava muito para o cálculo do calendário, das estações, do dia a dia, do ano religioso, enfim. Foi copiada, circulou e existem muitíssimos de seus manuscritos. Notemos o que Beda afirma ao escrever sobre por que os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno. O motivo por que os dias não são todos iguais é a rotundidade, rotunditas é a palavra, a rotundidade da Terra. E Beda acrescenta: a Terra é redonda não no sentido de um escudo, mas antes de uma bola, redonda do mesmo modo de todos os lados. Outro monge escreve nesse sentido: a Terra é redonda como uma bola. Se não existissem obstáculos, poderíamos caminhar ao redor do mundo como uma mosca em uma maçã. Essas explicações sobre a forma redonda repetem a correção que os filósofos gregos do período clássico realizaram sobre os pontos de vista de seus antecessores. Sim, a esfericidade da Terra não foi a primeira compreensão humana, o que é também intuitivo, mas está estabelecida desde pelo menos a Grécia 600 anos antes de Cristo. Repetindo os modelos ancestrais mais comuns, Homero e depois muitos dos pré-socráticos concebiam o mundo no formato de um disco, mais especificamente, em seu caso, no formato de escudo, um objeto familiar àquela experiência. Mas os filósofos do período clássico, e desde pensamentos como os de Pitágoras e Parmênides, 600, 500, 400 anos antes de Cristo, teorizavam uma Terra redonda. Das muitas explicações dadas no período que se tem por clássico, basta mencionarmos como índice este simples experimento sugerido por Aristóteles. A Lua. A sombra da Terra projeta-se em certos momentos sobre a Lua. A sombra da Terra projetada sobre a Lua é, em toda circunstância, sempre circular. Bom, há apenas um corpo que projeta uma sombra que é sempre circular, quaisquer que sejam as posições. Somente uma esfera projeta uma sombra que é sempre circular. Bom, e a Bíblia? A Bíblia talvez não deixe cristalino que a Terra seja redonda. Ao contrário, em Apocalipse 7:1, lê-se: e depois vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos, ou 4 ângulos, da Terra. Bom, se a Terra tem 4 cantos, enfim. Cosmo Indicopleutes, quase 600 anos após Cristo, escreve, interpretando Isaías capítulo 104, sobre este céu estendido como uma cortina, como uma tenda, sobre a Terra que a este ponto é plana. Nesta época, sim, pode-se encontrar algum autor cristão que diz: a Terra na verdade é plana. Alessandro Barbero sublinha que estamos falando dos primeiros autores cristãos. Os primeiros cristãos são convictos de que eles têm uma verdade nova e de que todas as antigas verdades de antes podem ser falsas como seus falsos deuses. Mas no mundo cristão da mesma época, e mesmo séculos antes, já se produziam divisões a respeito desse tema, mesmo entre os que tinham a Bíblia como fonte máxima. Então os equívocos dos cristãos preocupam os patriarcas da Igreja, que escrevem sobre isso. Basta citar quem deles influenciou, mais do que todos, os séculos seguintes: Santo Agostinho.
Santo Agostinho, no final do século IV e início do século V depois de Cristo, parece endossar o consenso greco-romano de que a Terra é um globo, embora um comentador de sua obra assinale passagens que podem nos levar a rediscutir a questão. Mas, num caso ou no outro, enfim, a despeito da convicção de Agostinho, o que importa notar é que ele reprova aquela, diria assim, postura interpretativa precipitada em desfavor dos pagãos. Ouçam Santo Agostinho. Frequentemente um pagão conhece a terra e os céus e o movimento das estrelas, e este conhecimento o possui com certeza, porque vem da razão e da experiência. Trata-se de um trecho do livro intitulado De Genesis ad Litteram, isto é, sobre a interpretação literal de Gênesis, que, entre outros, chama atenção para as imagens, para o aspecto metafórico das Sagradas Escrituras. E Santo Agostinho deixa claro que julga ofensivo, desagradável e prejudicial aos cristãos que um cristão pretenda justificar determinados erros crassos com sua leitura limitada da Bíblia. Bem, a continuidade das tradições cristãs e sua comunicação com as referências greco-romanas logo desfizeram as teorias de terra plana. Os religiosos serão os bastiões do conhecimento por muitas eras. O monge Beda, aliás, sublinha que na Bíblia e também na língua comum fala-se em orbe do mundo. Macróbio, que viveu entre o IV e o V séculos, estudioso da obra do romano Cícero e principalmente dos tratados ptolomaicos, escreveu por vezes sobre astronomia e cosmografia. E lá nos manuscritos de Macróbio o planeta aparece inequivocamente: globus terrestre, esfera terrestre.